Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Declaração do salmista no Salmo 90, verso 2. E é com essa declaração bíblica que eu quero iniciar a introdução desse novo tema, que nós vamos estudar na série chamada O Plano Perfeito. E eu pergunto a você, o que você entende ao ouvir essa declaração? Eu vou dizer novamente, Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Claramente entendemos que Deus é eterno, ou seja, não tem começo nem fim. Deus está acima do tempo, aliás, Deus criou o tempo. Portanto, antes mesmo da existência de algo acontecer, Deus já era Deus. Sem dúvida que esse conhecimento transcende a nossa capacidade de entendimento, Uma das razões pelas quais nós precisamos de desenvolver a fé para podermos nos relacionarmos com Deus. Daí eu recorro à declaração feita também pelo apóstolo Paulo, que está registrada em Romanos 11, de 33 a 36, que diz assim: Como são grandes as riquezas de Deus, como são profundos o seu conhecimento e a sua sabedoria. Quem pode explicar as suas decisões? Quem pode entender os seus planos? Como dizem as Escrituras Sagradas, quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem é capaz de lhe dar conselhos? Quem já deu alguma coisa a Deus para receber dele algum pagamento? Pois todas as coisas foram criadas por Ele, e tudo existe por meio dele e para Ele. Glória a Deus para sempre. Amém. A verdade é que ninguém explica Deus. Porém, o que Ele revelou na sua palavra nos dá condições de nós podermos compreender que Ele elaborou um plano perfeito para o ser humano, cujo objetivo é que esse ser humano possa habitar e conviver com Deus numa relação de pai e filhos. Então, vale muito a pena nós aprofundarmos no estudo da palavra para compreendermos esse plano perfeito, que nos traz a esperança viva de ter um destino perfeito, em um lugar perfeito, junto ao Pai perfeito. E assim eu convido você a me acompanhar nessa jornada, de mais 5 episódios que teremos à frente, com os seguintes subtemas: criação, queda, redenção, reconciliação e reino. O primeiro livro da Bíblia chama-se Gênesis, que significa princípio. E nos 2 primeiros versículos diz o seguinte: No começo, Deus criou os céus e a terra. A terra era um vazio, sem nenhum ser vivente, e estava coberta por um mar profundo. A escuridão cobria o mar. O Espírito de Deus se movia por cima das águas. Depois, o texto segue em Gênesis, descrevendo a sequência da criação. Mas vamos, por enquanto, nos ater até aqui. Eu penso que, antes de começar a criar, Deus planejou a criação. Claro que, como vimos antes, é muito complicado a gente querer explicar Deus, como que Ele faz as coisas. Porém, como Ele nos criou à sua imagem e semelhança, nós podemos fazer algumas inferências a partir do que Ele deixou revelado na sua palavra. Afinal, Ele nos criou com inteligência e capacidade, de raciocinar. Então vejamos, quando decidimos fazer algum trabalho, para que esse trabalho seja bem feito, nós precisamos de um plano. Mas antes ainda do plano existe o quê? A motivação, que nos faz tomar a decisão de fazer alguma coisa. Então, eu posso imaginar que algo motivou Deus a criar os céus, a terra e principalmente seres à sua imagem e semelhança. E o que me impressiona muito é que nesse plano
né, com o objetivo de criar seres à sua imagem e semelhança, que pudessem conviver com ele para sempre, inclui a capacidade de que esses seres humanos tivessem livre arbítrio para tomar decisões, que poderiam até ser contrárias à justiça de Deus. E de fato aconteceu, né? Por conta da primeira decisão errada tomada pelos primeiros 2 seres humanos criados, ocorreu a queda e a separação deles de Deus, assim como toda a sua descendência. Porém, o plano já vinha com a solução para isso, ou seja, inclui o projeto que eu chamo de 3 R's: redenção, reconciliação e reino. O plano é perfeito porque, mesmo passando por condições adversas, é impossível que ele não seja consumado. Portanto, quero iniciar essa série de estudos para cobrir esses 5 pontos do plano perfeito de Deus: criação, queda, redenção, reconciliação e reino. Hoje faço essa introdução e no próximo episódio nós falaremos, mais detalhadamente sobre a criação. Mas antes de encerrar essa introdução, voltemos para a questão de antes do plano, ou seja, qual foi a motivação de Deus para criar esse plano, e já colocar em execução, Como dissemos no início, não tem como explicar Deus, porém, à medida em que nós vamos nos relacionando com Ele, e através do conhecimento da sua palavra, podemos até arriscar a dizer que a motivação de Deus para esse plano, que está quase ao final da sua execução, está permeada daquilo que é a sua essência, ou seja, amor. Mas o texto que está na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 1, eu acredito que nos mostra o quão motivado Deus estava ao decidir criar os céus, a terra, tudo que nela há e, sobretudo, o ser humano à sua imagem e semelhança. Diz assim o texto: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Então isso está escrito na carta aos Efésios, capítulo 1, versos de 3 a 12. Para mim esse texto, ele traz uma síntese do plano perfeito de Deus. Assim eu termino então esse primeiro episódio da série. Te convido para o próximo, onde iremos estudar o primeiro ponto do plano, que é a criação. E sugiro que você leia atentamente os capítulos 1 e 2 de Gênesis e reflita mais também sobre esse trecho da carta aos Efésios. Abra o seu coração para que o Espírito Santo fale com você, clareando a mente, fazendo você sentir a presença viva de Deus, que te convida a se relacionar com Ele como filho e pai. Para isso, entregue a sua vida a Jesus. Receba Ele, Jesus, o Filho unigênito do Pai, como seu único Salvador e Senhor de sua vida, porque Ele entregou a vida dele para que você e eu pudéssemos nos tornarmos, como Ele, filhos de Deus. Então é isso por hoje.
Deus abençoe grandemente a sua vida. Peço que você deixe aí o like no vídeo, né, para que outras pessoas também possam receber esse vídeo, porque o intuito realmente é abençoar vidas com a palavra que é viva e eficaz, a palavra de Deus, a verdade, né, que liberta. Então eu peço que você faça esse favor aí, deixa o like, né, no vídeo, compartilhe também com outras pessoas. E até o próximo episódio.